Queridos irmãos, a paz do Senhor, hoje nós iremos estudar a lição de número 1, que tem como título Abrão, seu chamado e sua jornada de fé. Com essa lição, nós adentramos ao segundo trimestre de 2026 e nós temos como tema geral homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. Então, nesse trimestre, nós estudaremos a inspiradora jornada dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, homens que aprenderam a crer, obedecer e esperar em Deus. Antes de nós adentrarmos na introdução dessa lição, eu gostaria de trazer aqui ou de recitar o texto áureo que encontra-se em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Então nós vemos aqui um grande exemplo de fé, de uma fé inabalável e de uma grande coragem por parte de Abraão, porque ele abriu mão de tudo, largou tudo para trás para cumprir o chamado de Deus em sua vida. E fez isso sem saber para onde ia. Ou seja, ele foi para um local, para uma terra desconhecida. Porque quando você sabe o destino, fica mais fácil. Você dá início a uma jornada, a uma trajetória. Agora imagine você sem saber para onde ir. Então é por isso que o tema central, a palavra-chave que define essa nossa lição é justamente fé. Porque o que é fé? O que significa fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, apesar de não ver, apesar de não enxergar, apesar de não visualizar, eu acredito que vai acontecer. O milagre vai acontecer, a cura vai acontecer, a provisão de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família vai acontecer. E isso é o que? Fé. Só que o que eu acho interessante, irmãos, é que Abraão não tinha ao seu dispor essa definição do termo fé. Ou seja, a definição ou o significado da palavra fé que nós temos em Hebreus capítulo 11, versículo 1, Abraão não tinha essa definição. Ele não sabia definir a fé. Mas apesar de não saber definir a fé, ele viveu a fé. Ou seja, ele viveu na prática a fé. Abriu mão de tudo para cumprir e para obedecer ao chamado de Deus em sua vida. Então nós vemos que a jornada de Abraão, ela começa na antiga Mesopotâmia, mais especificamente em Ur dos Caldeus. Então, ele morava em uma cidade por nome Ur dos Caldeus, na terra do seu pai, Terá. E nós observamos que essa terra, essa cidade, não era uma simples cidade, não era uma cidadezinha qualquer, mas era uma cidade rica, era uma cidade com uma grande infraestrutura, com arquitetura monumental diferenciada. Inclusive aqui no auxílio bibliológico da revista nos diz assim: Ur era uma das fabulosas cidades do mundo antigo. Era também o centro de uma rica cultura, uma cidade localizada ao longo do rio Eufrates e que ostentava uma arquitetura monumental, enorme riqueza, moradia confortável, música e arte. Então, observe que Abrão abriu mão de tudo isso, de todas essas regalias, de todo esse conforto, para viver o chamado de Deus em sua vida. Isto é, Abrão abriu mão da glória deste mundo, ou seja, trocou a glória deste mundo por um relacionamento pessoal com Deus. E isso é muito importante porque isso trouxe um impacto geracional extraordinário. Ou seja, essa jornada de Abrão deu início a um plano divino que mudaria a história da humanidade. Ordem divina. Bom, qual foi a ordem de Deus para a vida de Abrão? A instrução inicial foi: sai da tua terra. E o que isso significa? Isso daqui simboliza um chamado à nova vida e fé.
esse convite é um marco da história da redenção humana. E por que é um marco na história da redenção humana? Porque essa jornada não só molda o futuro de Abrão, mas também traça um caminho de esperança e salvação para toda a humanidade. Então, as promessas de Deus, ela foi para Abraão e foi também para a geração vindoura, ou seja, para toda a humanidade. E o que nós observamos é que ao decorrer desta jornada, Abraão enfrentou desafios. Ou seja, a ordem de Deus foi desafiadora e exigiu de Abraão uma fé inabalável. Imagine você na posição de Abraão. Imagine você enfrentando a incerteza e o desconhecido. Uma coisa é você sair para uma determinada cidade, fazendo uso do GPS, por exemplo, colocando lá o local de origem e de destino, ou seja, do ponto onde você está para um destino, ou seja, você sabe para onde você vai. Mas com Abrão foi diferente. Ele não sabia para onde ir, ele não tinha recursos tecnológicos, por exemplo, o GPS, o sistema de localização global, ou seja, ele não tinha como se orientar, não tinha como saber as suas coordenadas, para onde ir. Mas mesmo assim ele obedeceu ao chamado de Deus. E isso é o quê? Um exemplo de fé inabalável. É um verdadeiro teste de coragem e confiança para seguir as instruções divinas, especialmente quando o caminho à sua frente não está claro. Então nós vemos que esse desafio pessoal que Abraão enfrenta não é apenas sobre deixar sua terra física, mas também sobre abraçar uma nova identidade e missão. Ele representa a coragem necessária para seguir a direção divina e a disposição de confiar plenamente em Deus. Então, irmãos, o que nós observamos é que Abraão, ele além de enfrentar um desafio físico, porque ele tinha que abrir mão de muitas coisas, ele também enfrentou um desafio afetivo, emocional, porque imagine, nascido e criado em uma cidade no qual você tinha já familiarizado com muitas pessoas, já tinha feito muitos amigos, e ele teve que abrir mão de tudo isso, de primos, primas, tios, avós, amigos, teve que abrir mão de tudo em obediência ao Senhor. Então, esse aqui é um exemplo muito bem claro de fé e de coragem por parte de Abraão. E nós vemos que ele confiou plenamente em Deus, ou seja, apesar de não conhecer, apesar de enfrentar o desconhecido, a incerteza, ele decidiu confiar em Deus. Em outras palavras, podemos dizer que Abraão decidiu entregar o controle, a direção, a condução da sua vida e do seu destino nas mãos de Deus. Isso daqui é um convite, é uma lição para nós, que nós também devemos confiar em Deus, entregar a condução, a direção das nossas vidas nas mãos de Deus. E não nos deixar sermos levados pela ansiedade, pelo medo, mas entender que Deus está cuidando de tudo, que Deus está cuidando dos detalhes. A promessa de Deus. Bom, nós vemos aqui em Gênesis capítulo 12, versículo 3, começa a partir do 2. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, por meio de Abraão, todas as famílias da terra serão benditas. São benditas. Então, isso é o quê? É a promessa de Deus para a vida de Abraão e que transcende a geração de Abraão, ou seja, vai para além de Abraão, vai para Abraão e todas as famílias da terra, ou seja, para toda a humanidade. Então nós vemos aqui que Deus promete a Abraão que ele será o pai de uma grande nação, estabelecendo, portanto, uma linhagem que terá um papel crucial na história da redenção da
da redenção e da fé da humanidade. As bênçãos prometidas a Abraão não são apenas materiais, mas também espirituais. E isso inclui o quê? Inclui a relação especial com Deus e a esperança de um futuro glorioso para o seu povo. Abraão é chamado para ser uma bênção para todas as famílias da terra, refletindo assim o plano divino de usar a sua descendência para impactar o mundo positivamente. Então esse pacto positivo, ele se estendeu para além de Abraão, para além de Isaac, para além de Jacó, ou seja, para toda a humanidade, para todas as famílias da terra. A resposta de obediência. Abraão demonstrou uma obediência exemplar ao seguir o chamado de Deus, deixando tudo para trás. Sua fé se destacou como um testemunho da confiança nas promessas divinas. Então nós vemos que Abraão também deixou um exemplo para nós, um exemplo de que a obediência sempre é o melhor caminho. E que o obedecer, como diz o profeta Samuel, é melhor do que sacrificar. Quando Saul desobedeceu a Deus, sacrificando alguns dos despojos da sua vitória sobre os amalequitas, o profeta Samuel respondeu, em 1 Samuel 15:22, obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Então, a obediência ela gera bênção à medida que a desobediência gera maldição. Então, nós aprendemos com Abraão a importância da obediência. E nós vemos também que a obediência de Abraão, ela foi uma obediência imediata, absoluta e com alegria. E por que foi uma obediência imediata? Ele obedeceu imediatamente, na mesma hora. Ele estava em prontidão para obedecer ao Senhor no mesmo momento. E absoluta porque ele fez tudo aquilo quanto o Senhor mandou ele fazer. O Senhor disse, sai da tua terra, sai da tua parentela e sai da casa do teu pai. E foi exatamente isso que Abraão fez. Nós vemos também que foi uma obediência com alegria, porque nós não observamos ao decorrer da história Abraão reclamando, retrucando, indagando com Deus com relação a essa promessa, a esse chamado. Mas ele simplesmente obedeceu em prontidão, com disposição para fazer aquilo que o Senhor o chamou para fazer. A jornada desconhecida. Nós vemos que Abraão partiu em obediência sem saber para onde estava indo. Imagine, irmãos, que coragem é essa de Abraão. Imagine a coragem necessária para deixar tudo para trás. Família, amigos, a familiaridade da terra natal, rumo a um destino desconhecido. Então nós vemos que Abraão ele confiou plenamente da direção divina, caminhando pela fé e não pela visão. Então, apesar de não ver, apesar de não compreender, ele decidiu confiar. E não é à toa que ele é chamado pai da fé, porque abriu mão de tudo aquilo que ele já havia conquistado, de todos os bens materiais que havia angariado durante o decorrer da sua vida, porque Abraão saiu com 75 anos de idade. Ou seja, ele tinha a idade de 75 anos quando saiu. Olha o que diz aqui o versículo 4. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi logo com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Arã. Versículo 4, capítulo 12. Então nós observamos que Abraão já tinha o quê? 75 anos de idade. Possivelmente já tinha acumulado muitas riquezas, muitos bens materiais. Mas ainda assim, abriu mão de tudo isso para viver o chamado de Deus em sua vida. Isso é o que? Dependência, irmãos. É dependência de Deus. É confiar plenamente na direção divina. É confiar que Deus vai lhe mostrar o caminho. Que você não sabe para onde ir, não sabe como ir, mas entender e confiar que Deus vai prover. Vai prover a sua saída, a sua entrada, o seu local de estadia, ou seja, a estadia, o local onde você vai ficar. Enfim, é confiar que Deus está cuidando
de tudo, que Deus está cuidando dos detalhes. Então, a caminhada de Abraão foi marcada por uma total dependência de Deus, buscando orientação e sustento, mesmo quando o caminho à frente não era claro ou previsível. Para Abraão, a fé não era apenas um momento, mas um estilo de vida contínuo, vivendo cada dia com a certeza de que Deus cumpriria suas promessas. Então, ele confiou nas promessas de Deus na sua vida. E ele buscava orientação e sustento divino, mesmo quando o caminho diante dele parecia incerto e impossível. Então nós vemos aqui que essa total confiança de Abraão é um exemplo para nós. É um testemunho poderoso da fé. Bom, mas é importante mencionar também que Abraão enfrentou obstáculos, enfrentou barreiras. E quais foram essas barreiras? Uma delas foi fome na terra, ou seja, Abraão enfrentou uma severa fome em sua jornada, mostrando como as dificuldades podem testar a fé. E essa situação desafiadora exigiu dele uma resposta imediata e sábia. E em busca de soluções, Abraão fez escolhas que evidenciam a propensão humana a buscar alternativas. Isso mostra a luta entre confiança espiritual e ações práticas diante da escassez. Então nós vemos que as atitudes de Abraão, essas atitudes, essas ações, elas deixam em evidência a propensão humana, ou seja, de buscar alternativas humanas, de buscar alternativa distante ou sem primeiramente consultar a Deus. E foi isso que aconteceu com Abraão. Ele acabou fazendo coisas, omitindo a verdade. Então, nós vemos, por exemplo, que Abraão mentiu a respeito de Sarai, porque teve medo de que os egípcios o matassem quando soubesse que era sua esposa. Então, esse exemplo de Abraão é que nos faz entender que nós também, irmãos, somos seres humanos e que diante das dificuldades e barreiras e problemas que a gente enfrenta nos nossos dias, você vai enfrentar situações que muitas vezes o nível da sua fé está baixo. Que infelizmente você era para exercer a fé plenamente, mas não exerceu. Foi o caso de Abraão. Abraão teve medo de morrer quando os egípcios soubessem que Sarai era sua esposa. E o medo é o que? A ausência de fé. É quando você deixa de confiar que Deus vai entrar com providência, que Deus vai lhe proteger, que Deus vai garantir a sua segurança. Então, Abraão falhou nesse sentido. Por quê? Porque ele acabou mentindo. Mas nós vemos que, apesar de tudo isso, Abraão permaneceu firme no propósito, no seu chamado, e permaneceu obedecendo ao Senhor. E o Senhor, com sua graça, livrou ele e a sua esposa dessa situação embaraçosa. Então, Abraão enfrentou novos perigos que testaram sua fé e integridade. Esse desafio revelam a fragilidade humana diante de situações adversas e inspiradoras. Então, como eu falei, Abraão era um homem de fé, o pai da fé, mas enfrentou momentos difíceis que o fez falhar, que o fez errar, que o fez ir por um caminho o qual ele não deveria ter ido, que fez ele tomar uma decisão que não era para ele ter tomado. E isso serve de exemplo para nós. E serve para que nós entendamos que nós, como seres humanos, somos falhos. Mas nós precisamos entender que, por mais que nós sejamos infiel, o Senhor permanece fiel. Glória a Deus por isso. Então, aqui eu acabei já antecipando a parte de falhas, né?
Porque, por exemplo, o episódio com Faraó. No episódio com Faraó, Abraão demonstra vulnerabilidade ao enfrentar desafios. Ele mente sobre sua esposa, buscando proteção em vez de confiar plenamente no plano de Deus. Então, ele deixou por algum momento de confiar plenamente no plano de Deus. Porque ele poderia ter pensado: eu sou homem da promessa, Deus me prometeu, Deus me chamou, e se Deus prometeu, e se Deus chamou, ele garante. Mas Abraão acabou titubeando, acabou fraquejando diante desse desafio no episódio com Faraó. Então, nós vemos aqui, né, a humanidade diante dos desafios. A falha de Abraão revela a sua humanidade, ou seja, Abraão não era super-homem, não era super-herói. Ele era humano, como eu e como você. E apesar da dúvida, Deus permanece fiel, mostrando que mesmo em momentos de fraqueza, a graça divina guia e sustenta os que creem. Então, o importante, irmãos, é permanecer fiel. Porque errar, nós vamos errar. Isso é inevitável. Infelizmente, essa natureza pecaminosa do ser humano, pode ter certeza que você vai errar em algum momento, que você vai falhar, mas você precisa permanecer fiel a Deus e em obediência, que foi isso que Abraão fez, permaneceu fiel em obediência e Deus o abençoou e a graça divina guiou e sustentou Abraão. Por quê? Porque ele teve fé, acreditou e continuou obedecendo ao Senhor, continuou no caminho que Deus projetou ou traçou para ele. Bom, a aliança com Deus, reafirmação das promessas. Deus reafirma as promessas feitas a Abraão, garantindo que ele seria o pai de muitas nações, estabelecendo um compromisso eterno que transcende gerações e culturas. Os símbolos da aliança, incluindo a circuncisão, representa a relação única entre Deus e Abraão, reafirmando a fidelidade divina e a importância da obediência nas promessas. A espera por um filho foi uma experiência desafiadora para Abraão, que confiou nas promessas de Deus, mesmo enfrentando a incerteza e o tempo que parecia não passar. Então, nós vemos aqui que a espera por um filho foi um período marcante na vida de Abraão e Sara. Por quê? Nós vamos explorar aqui que como essa experiência moldou sua fé e resiliência. Primeiramente, a espera prolongada testou não apenas a paciência, mas também a confiança de Abraão nas promessas divinas. À medida que os anos passavam, a incerteza se intensificava, desafiando-os a manter a esperança viva. O conflito com os tempos foi um dos maiores testes de fé para Abraão. A idade avançada trouxe questionamentos sobre a viabilidade de promessa de Deus. No entanto, essa espera não foi em vão. Ela reforçou a importância da promessa de um herdeiro que não era apenas pessoal, mas também um símbolo de fidelidade contínua de Deus. Por meio dessa promessa, nós vemos que Abraão tornou-se um pilar de fé, demonstrando que a confiança em Deus pode superar qualquer adversidade. Embora essa jornada ela reflita dúvidas e desafios, essa jornada ela foi essencial para o surgimento de uma grande nação como prometido por Deus. Então, essa questão da idade prolongada, da idade avançada, foi um grande desafio para Abraão e Sara. Eles enfrentaram essas dúvidas crescentes. E, sem sombra de dúvida, essa idade avançada trouxe questionamentos sobre a viabilidade da promessa, testando a sua fé e paciência. Mas nós vemos a importância de permanecer firmes, confiando na promessa de Deus nas nossas vidas. Abraão e Sara acreditou na promessa de um herdeiro e Deus os abençoou de maneira extraordinária e que através deles surgiram uma grande nação. Batalha interna.
Questionamentos humanos. Ao longo de sua jornada, Abraão enfrentou muitos questionamentos naturais que surgiram em seu coração, refletindo a luta interna entre fé e dúvida em momentos de incerteza. Então nós vemos que a caminhada de Abraão, ela não foi isenta de falhas. Ou seja, não foi uma caminhada perfeita, não foi algo 100%, não foi algo sem erros, sem falhas, sem tropeços. Mas nós vemos que durante o período de fraqueza, ele buscou soluções humanas, revelando a fragilidade da condição humana perante desafios. Mas nós vemos também que, apesar das dificuldades, a esperança de Abraão estava firmemente ancorada na fidelidade de Deus, que sempre cumpriu sua promessa e o guiou em sua jornada de fé. Então nós vemos que ele permaneceu firme, ou seja, Abraão estava firmemente ancorado na fidelidade de Deus. Ele não, apesar das dificuldades, apesar dos perrengues, apesar dos momentos difíceis, Abraão continuou firme e forte, acreditando que no momento certo, que no tempo oportuno, Deus iria cumprir com a sua promessa. Nós precisamos entender que o Senhor, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Deus prometeu que ia fazer algo extraordinário na sua vida, creia firmemente que no tempo oportuno Deus irá cumprir a sua promessa na sua vida. Então nós vemos que essas lições, que essas dificuldades possibilitaram crescimento espirituais. E quais foram as lições aprendidas? Durante sua jornada, Abraão aprendeu a confiar plenamente em Deus, reconhecendo que cada desafio trazia lições valiosas sobre fé e perseverança em meio à incerteza. Nós vemos também que ele ganhou maturidade, de modo que as dificuldades fortaleceram a sua relação com Deus, moldando Abraão em um líder espiritual, ensinando-o a depender da orientação divina, mesmo quando a esperança parecia distante. Conclusão: Abraão é o nosso exemplo de fé, é o pai da fé. Então, a vida de Abraão nos ensina sobre a fé e obediência. Seu compromisso com Deus e a certeza em suas promessas são um exemplo poderoso para todos os cristãos hoje. Então, nós vemos que Abraão é um grande exemplo de fé e obediência. Um homem que acreditou, mesmo sem ver, mesmo sem compreender, e viveu o sobrenatural de Deus em sua vida. Então, que possamos também acreditar, confiar que Deus, no tempo certo, vai nos abençoar e que no tempo certo as suas promessas se cumprirão em nós. Diante da sua obediência e fé em cumprir sua missão, recebeu da parte de Deus promessas extraordinárias. Essas promessas se estenderiam aos seus descendentes, para que o plano divino de salvação para toda a humanidade viesse a se cumprir. Então, como homem de fé, Abraão também falhou, mas, pela misericórdia divina, foi restaurado e tornou-se um dos personagens mais destacados e importantes da história bíblica. Então nós vemos a importância de confiar, a importância de permanecermos firmes na fé, confiando que no momento oportuno, no tempo certo, Deus irá cumprir a sua promessa em nossas vidas. Amém, irmãos? Então assim, nós chegamos ao fim de mais uma aula e que Deus em Cristo Jesus vos abençoe.